Irmãos, na semana passada, nós tivemos um tempo aqui precioso, uma conversa um tanto sincera sobre algo que atinge a todos nós. Nós falamos sobre a saúde da nossa alma, a saúde da nossa mente. Nós pensamos um pouco sobre como que nós vivemos numa cultura completamente acelerada. O quanto nós estamos repletos ou tomados de notificações a ponto de nós não conseguirmos dar atenção, por exemplo, ao momento do culto, ao que nós viemos fazer aqui. Nós falamos semana passada sobre atenção plena. Eu acredito que nós saímos daqui convictos de que nós precisamos dar atenção àquilo que realmente exige nossa atenção. E, acima de tudo e sobretudo, dar atenção ao nosso Deus, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, a palavra dele que é viva, que restaura, que orienta, que sustenta a nossa alma. Então nós trabalhamos ou falamos sobre este assunto. Hoje nós vamos seguir nessa mesma jornada, refletindo sobre a saúde da nossa alma e da nossa mente, e vamos pensar no tema, quando tudo desmorona, o que você faz? Quando todas as coisas saem completamente do controle, o que você faz? Quando as coisas não saem como você gostaria que saíssem, o que você faz? Quais são as suas atitudes? O que você toma como ponto de partido para a sua vida? Qual que é a direção que você toma? Para começar, eu quero fazer duas perguntas para os irmãos. A primeira delas: você já se sentiu alguma vez em um lugar emocionalmente tão escuro que parecia que estava até numa caverna, sozinho, isolado, sem ninguém por perto? Às vezes, pessoalmente, estava ali rodeado de pessoas, no meio da multidão, mas se sentindo assim, emocionalmente escuro, como algo sombrio tivesse mesmo sobre a sua vida. A segunda pergunta é: o que você buscou como refúgio naquele momento? Qual que foi o seu refúgio? Qual que foi a sua solução? Qual a medida que você tomou? Qual foi sua decisão naquele momento? Pense com sinceridade sobre sua vida. Se você já passou uma situação assim, tão ruim, que parecia que você estava até dentro de uma caverna, qual foi o seu refúgio real naquele momento? E, por favor, não venha com respostas prontas para, desculpa a expressão, pagar de crente. Dizer, não, eu orei, eu louvei, eu busquei a ajuda, eu fui na igreja, eu busquei o pastor. Será que quando você buscou refúgio, você foi para a rede social? Talvez você tenha buscado isolamento, ficar sozinho, sem mais ninguém por perto. Pode ser que você tenha buscado algum tipo de distração, algum vício, quem sabe, algum prazer pecaminoso, naquele momento sombrio, alguma fuga que pudesse trazer ali algum refúgio para o seu coração, que o fizesse parar de pensar naquilo que estava acontecendo. A vida do rei Davi é uma das narrativas mais ricas e inspiradoras da Bíblia. E eu espero que você já saiba disso. Porque você encontra ele de um humilde pastor de ovelhas a um grande rei de Israel. E a jornada de Davi, ela é marcada não apenas por fé, não apenas por coragem, não apenas por vitórias impressionantes, mas é também marcado por arrependimento profundo e fracassos que solaparam a vida dele, que o colocaram na lona, no chão, abrindo contagem para ver se ele ia se levantar ou não depois da pancada. A vida do rei Davi e a história que ele vive mostra o quanto que ele soube lidar de forma grandiosa nos momentos mais difíceis da vida dele. E aqui fica uma deixa. Dizem que poucas pessoas guardam o que fazem com você, mas a maioria das pessoas guardarão a sua reação diante do que está acontecendo com você.
O olhar das pessoas, de modo geral, é para ver qual a sua reação diante dos momentos difíceis, diante das situações complicadas. Em 1 Samuel 22, nós leremos 5 versículos desse texto. Nós encontramos uma dessas narrativas da vida de Davi e das mais intrigantes da vida dele. Nós encontramos aqui o momento em que ele se refugiou na famosa caverna de Adulão. E nós vamos aprender hoje, através dos 5 primeiros versículos que nós encontramos nesse trecho. 1 Samuel 22, 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Vamos orar? Pai santo e querido, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus que fala ao nosso coração. E diante, Deus, do texto que nós temos, diante das circunstâncias que o rei Davi vivenciou, por favor, Deus, nos ensine. Nós dependemos e precisamos da instrução que vem do Senhor. Nós dependemos da presença do Teu Espírito, Deus, abrindo nossa mente e nosso coração para enxergar a realidade do Teu Evangelho. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Como eu vinha dizendo, hoje nós aprenderemos a partir deste trecho, 5 versículos, onde você encontra uma das histórias do rei Davi, ou da vida dele, das mais intensas e transformadoras na jornada. E por que que isso acontece? O homem segundo o coração de Deus, em apenas alguns capítulos aqui de 1 Samuel, se você caminhar do capítulo 19 até o 24, você vai ver que o homem que antes estava sendo celebrado como um herói nacional, se torna um fugitivo solitário, em fuga constante de um rei que antes o admirava, que inclusive era seu sogro. Você encontra o rei Davi perdendo tudo. Ele perde a posição, ele perde a segurança, ele perde a casa, ele perde a esposa, ele perde o mentor, ele perde o melhor amigo e ele perde até a sua paz interior. Ele perde tudo. Em meio a uma tempestade, Davi, ele não se desespera. E isso é incrível para nós. Mesmo tendo perdido tudo, mas ele é levado a um processo de transformação e reenviado para a missão que Deus deu para ele. Quando você olha para esse trecho, ele nos fala sobre a caverna. E essa caverna famosa, a caverna de Adulão. E você percebe que Davi, quando esteve na caverna, ele nos ensina que o fim do poço não é o fim do poço. O fim da linha não é o fim da linha. Ao contrário, aquele momento onde Davi estava naquela caverna, se tornou para ele um preparo. Ele fez do momento de dor que ele tinha, um preparo gigantesco para todo o reinado que ele teria daí em diante. Você olha para o fracasso desse momento da vida dele, ali na caverna de Adulão, Davi, ele se vê pessoalmente quebrado, abatido e também rodeado por homens como ele, que viviam um tempo de dor,
tempo de desespero, e Deus começa a formar ali naquele lugar algo extraordinário. Olha o que Deus forma. Deus forma um exército que não é forjado na força, mas um exército forjado na dor. Um exército forjado pela fé. Um exército que está buscando esperança. Exatamente aqui, Davi, ele nos mostra que mesmo diante, por exemplo, de injustiças, que é o que ele sofreu, traições, que é o que ele sofreu, perseguição, a escolha dele de esperar em Deus, de não buscar vingança pessoal. Você caminha aqui pelos outros capítulos e você vai ver que Davi tem oportunidade, pelo menos 2 oportunidades de matar Saul, e ele não o faz. Ele espera o tempo de Deus tratar, de Deus cuidar, de Deus o elevar ao posto de rei. Mesmo tendo oportunidade, os seus homens ali dizendo, olha, Deus entregou o seu inimigo nas tuas mãos. Ele diz, não, eu não vou tocar nesse ungido do Senhor, porque ele foi ungido pelo Senhor. É Deus que vai tratar dele. Então, se você já se viu em algum momento afundado em alguma caverna, perdas, injustiças, problemas financeiros, saúde, perseguição, saiba que, através desse texto, nós olhamos aqui, o nosso Deus é especialista em transformar o fim da linha no início da linha. O fundo do poço em o início de uma nova caminhada. O nosso Deus, ele é especialista em fazer com que você, no fim da linha, reencontre o seu chamado. Reative a sua missão, a sua visão. E esse convite do texto aqui para nós nos faz refletir como que nas maiores adversidades da vida, nas maiores lutas da vida, nos maiores sofrimentos da vida, nós podemos usar esse momento como um solo fértil para o crescimento, como um solo fértil para a intimidade com Deus, como um momento e uma grande oportunidade de transformação pessoal. Eu creio que todos concordam que, vezes por outra, nós precisamos de um refúgio. Vezes por outra, nós buscamos algum refúgio. Nós buscamos alguma caverna. E nós precisamos de um refúgio, segundo esse texto, por pelo menos 3 motivos, que eu gostaria de discorrer com os irmãos. Primeiro motivo, nós precisamos, irmãos, de um refúgio, conforme esse texto aqui acabou de nos dizer, porque nós sofremos e porque nós causamos sofrimento nas pessoas. Nós precisamos de um refúgio, porque via de regra, todo ser humano sofre. O sofrimento emocional, o sofrimento espiritual, o sofrimento físico é inevitável para qualquer um de nós. Nós não podemos evitar os sofrimentos. Nós até queremos, mas não podemos. Então, nós precisamos de um refúgio porque nós sofremos, ou em outros momentos causamos sofrimento. E o sofrimento, ele nos esmaga muitas vezes silenciosamente. O sofrimento muitas vezes nos empurra para cavernas emocionais, para momentos espirituais difíceis. O sofrimento faz isso. Agora, é importante você notar o quanto Davi está sofrendo. Você precisa notar as palavras de sofrimento de Davi. Nós lemos aqui 2 salmos, 31 e 57, que foram escritos quando Davi estava na caverna. E eu gostaria de discorrer nesses salmos para você perceber como que está a alma de Davi. Como que ele está se sentindo. E talvez algumas das frases que ele usa aqui servem para você. Ou já serviram em algum momento. Veja bem, o Salmo 31, Davi vai dizer no verso 1, nunca me deixes confundido. No verso 2, ele vai dizer, livra-me depressa. No verso 3, ele vai dizer, guia-me e encaminha-me. No verso 4, tira-me dos laços. No verso 5, nas tuas mãos entrego o meu espírito. No verso 7, consideraste, Senhor, a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Verso 9
estou angustiado. Ele continua, consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Verso 10, minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiro, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Verso 12, ele vai dizer, sou como um vaso quebrado. Você tem dúvida de que Davi está sofrendo? A pancada é grande. Ele deixou tudo para trás. Injustamente deixou tudo para trás. Está sendo perseguido pelo rei. Só que você vai ao Salmo 57 e continua, verso 4. Acha-se a minha alma entre leões. Ele diz que esses leões têm os dentes como espadas, como lanças, como flechas. O verso 6 diz, armaram rede aos meus passos, a minha alma está abalada. Olha o Salmo 142, ele diz no verso 2, derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. E ele continua, verso 6, atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. E o verso 7, ele diz, tira minha alma do cárcere. Você tem dúvida de que Davi estava sofrendo? De que a vida dele tinha desmoronado? De que a dor era muito grande? Davi sofreu o suficiente, irmãos, para admitir a necessidade que ele tinha de Deus. Para fugir para Deus. E esse é o primeiro passo quando o nosso mundo desmorona. Quando o nosso mundo desmorona, o primeiro passo é reconhecer a dor, deixar o orgulho de lado. O primeiro passo é você admitir que precisa de ajuda, que precisa de auxílio, que precisa de alguém ao seu lado. Muitos hoje escondem a sua dor, mas Davi nos ensina que vulnerabilidade é o início da restauração. Mostrar o que você está passando, ele foi suficientemente honesto para pedir ajuda, para dizer que precisava dos outros. Você olha, nós vivemos hoje numa geração que esconde a fraqueza atrás da aparência, atrás dos filtros, atrás das belas fotos, das fotos produzidas, nada contra elas, mas nós vivemos numa geração onde as aparências, geralmente, não é frequentemente não, é quase sempre, enganam. E Davi, lá naquele tempo, ele foi contra essa cultura de aparências. Davi, já naquele tempo, ele deixou de lado a cultura do orgulho, da autossuficiência, ele se expôs à fragilidade diante de Deus. E olha, sejamos sinceros, 400 homens com ele, o verso 1 diz que a família estava ali também com ele, possivelmente ele se expôs com honestidade diante dos outros. E isso é verdade porque nós podemos ler o que ele está expondo, ou o que ele expôs naquele tempo. O quanto que o coração dele estava fragilizado. A honestidade de Davi foi uma força, não uma fraqueza. O fato dele reconhecer que ele estava vulnerável, isso era honrado diante de Deus. E Davi então reconhece. Agora veja bem, e note isso e coloque isso aí na sua mente. Quando as pessoas sabem quais são os nossos medos, quais são as nossas fraquezas, nós somos acompanhados de perto e edificados de forma mais eficaz. Eu vou repetir para que você não esqueça disso. Quando as pessoas sabem dos nossos medos, conhecem as nossas fraquezas, nós somos acompanhados e edificados de forma mais eficaz. Pelos nossos irmãos, pela igreja, pelo pastor. Quando nós abrimos o nosso coração, mas à medida que nós nos escondemos atrás das aparências de que está tudo bem, as pessoas não vão enxergar que você precisa. É preciso se abrir. Note algo interessante no texto. Olha quem chegou primeiro no texto. Eu fiz essa pergunta aqui na classe de homens domingo passado. Fiz depois na oração das mulheres na terça-feira. Via de regra,
de forma majoritária, as pessoas respondem: ah, os homens lá que estavam com problemas, as pessoas endividadas, é esses que se juntaram a eles. O texto nos diz, verso 1, que os primeiros a chegarem lá foi seus irmãos e toda a casa de seu pai. Irmãos, não perca a importância disto. Quem desceu para lá primeiro, quando ouviram isto, seus irmãos e toda a casa de teu pai desceram ali para ter com ele. Não perca o significado disso, porque isso é muito importante. Eu já estive em algumas cavernas da vida e no fundo de poço emocional, financeiro, eu pude experimentar o que esse texto está dizendo. Os primeiros a chegarem foram meus irmãos e a casa de meu pai. E é especial. A pergunta que a gente faz diante desse verso 1 não é se você já recebeu esse acolhimento familiar, mas é o quanto você tem sido família desse jeito. O quanto você, quando ouve que alguém desmoronou, quando ouve que alguém caiu, quando ouve que alguém está mal, quando ouve que uma pessoa está no fundo do poço, o quanto você é o primeiro a ir, a visitar, a dar um abraço, a acompanhar, porque isso é ser igreja. Essa é a realidade da igreja. Todos nós, irmãos, precisamos de um refúgio. Afinal, em alguma medida, todos nós, quer a gente admita ou não, quer a gente assuma ou não, todos sofremos em alguma medida, em alguns momentos buscamos refúgio. Nós buscamos refúgio porque sofremos ou causamos sofrimento em alguém. Mas nós também buscamos refúgio porque somos pecadores. Quando você olha para os culpados, as pessoas culpadas buscam refúgio. Quando o peso do pecado nos persegue, a gente não busca um palco para performance. Nós não queremos o palco. Nós queremos os bastidores dos bastidores. Quando nós estamos em pecado, nós queremos nos esconder. E agora não perca o que o verso 2 está dizendo. O verso 2 diz: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. E eram com ele uns 400 homens. Você há de convir comigo. O texto diz que Davi se tornou o chefe deles. Regra geral, o chefe de algum setor é a pessoa mais experiente naquilo, né? Geralmente, quem é mais competente naquele assunto é que se torna chefe. Então, por que que esses homens em aperto, endividados e amargurados de espírito, procuraram Davi e ele se tornou chefe deles? Porque nessa área de amargura de espírito, de se sentir em dívida, de se sentir em aperto, Davi é rei. É simples. É o que está acontecendo na vida de Davi. Todos nós precisamos de um refúgio, porque somos pecadores. Nós pecamos. Às vezes, irmãos, a dor que nós sentimos é fruto direto do nosso pecado. Nem sempre a dor que nós sentimos, o sofrimento que passamos, é injustiça. Nem sempre é maledicência. Muitas vezes o que nós estamos fazendo ou passando é culpa e é o fardo do pecado que cometemos, do modo como nos comportamos. Então, aqui tem 400 homens, ou uns 400 homens, que se juntaram a ele, e esses homens estavam vivendo diversas situações, e não se engane, alguns deles estavam vivendo essas situações por causa dos seus pecados. E eles então se juntam a Davi, e Davi sabe que ele está vivendo o que está vivendo também por causa de pecado. O Salmo 31, verso 10, ele diz: minha vida está gasta de tristeza, os meus anos de suspiro, a minha força descai por causa da minha iniquidade. Antes de chegar na caverna, Davi enganou o sacerdote, mentiu, falou que Saul havia o enviado, pediu o pão,
pediu a espada de Golias. Logo em seguida, ele finge que é doido, finge que é louco. Mais uma vez, ele finge que é louco. Agora, preste bastante atenção. Ele está reconhecendo. É a minha iniquidade, é o meu pecado. Eu estou passando por isso, eu não estou passando por isso à toa. Agora, veja bem, eu sinto dizer que a maioria das igrejas não tem sido um espaço seguro para a confissão. A maioria das igrejas tem sido um espaço apenas para performance. E, sinceramente, nós não precisamos de palco para performar. Não precisamos disso. E me permita, como nota de rodapé, Charles Swindoll, no livro Davi, não sei quem conhece, quem já leu, lá no capítulo 7, ele trata um pouquinho sobre esse assunto aqui, de Davi na caverna de Adulão. Ele conta a história de um ex-fuzileiro naval, que havia se convertido, mas que antes era um homem terrível, que ele jamais imaginou que se converteria. E quando eles conversaram, anos depois, este homem fez uma afirmação que deu um start assim na mente de Swindoll. Ele diz o seguinte: não encontrei, diz esse homem, não encontrei nada para substituir aquele tempo agradável. Qual tempo agradável? Lá no bar da base. Não tenho ninguém para ouvir meus problemas, alguém que me abrace e diga que ainda presto para alguma coisa. Logo em seguida, não se assuste, Charles Swindoll fala sobre algo que ele leu há vários anos, e permita-me ler para os irmãos. Ele diz o seguinte: o bar da esquina é provavelmente o melhor substituto falso que existe para a comunhão que Cristo quer dar à sua igreja. Então ele continua: é uma imitação, distribuindo bebida em vez de graça, fuga em vez do lugar da realidade, mas é uma confraternização permissiva, que aceita praticamente qualquer um, é a prova de choques, é democrático. Você pode contar os segredos às pessoas e elas, no geral, não passam adiante as suas confidências e nem desejam fazer. O bar prospera, diz ele, não porque quase todos são beberrões, mas porque Deus colocou no coração humano o desejo de conhecer e ser conhecido, de amar e ser amado. E muitos buscam uma falsidade à custa de alguns goles. Então ele encerra: creio de todo o coração que Cristo quer que a sua igreja seja uma comunidade em que as pessoas possam entrar e tenham a liberdade de dizer: fracassei, não aguento mais, sem ser julgado por isso. Meus irmãos, o bar, ele não é apenas um lugar para beber. Ele é um refúgio relacional, onde as pessoas se sentem aceitas, ouvidas, acolhidas, mesmo com suas falhas. Se o bar, que é o substituto falso, uma imitação, é assim, democrático, escuta segredos, acolhe, a igreja deveria ser ainda melhor. A igreja deveria ser um lugar onde nós podemos dizer que fracassamos, que não aguentamos mais, que foi culpa nossa, que você errou. O desafio da igreja é ser um lugar seguro para a confissão, onde as pessoas possam dizer com honestidade que eles estão mal, que as coisas não vão bem. O desafio da igreja é ser um lugar acolhedor. Quando você acaba de descobrir que o seu filho é homossexual, quando seu cônjuge está falando em separação e divórcio, quando seu filho ou filha está em um relacionamento complicado e você teme pela gravidez antes do tempo, quando você perde o seu emprego por culpa sua, quando você está em um buraco financeiro, quando você descobre que seu marido ou esposa está te traindo, quando é reprovado, quando estragou a entrevista de emprego, quando é preso por ter cometido uma infração e ainda assim ser acolhido.
A igreja deveria ser esse lugar, o lugar dos refugiados, a caverna de Adulão, o lugar onde nós nos sentimos seguros, voltando aos 400 homens em aperto, endividados e amargurados de espírito. Essa é a reunião dos aflitos anônimos. Porque nenhum aqui tem configuração boa. Endividado, descontente, em aperto, amargurado de espírito. Olha que interessante, o nosso Senhor, geralmente, ele ou frequentemente reúne pessoas necessitadas ao redor de líderes que ele está levantando. Isso acontece aqui no texto. Agora, não perca isso. Davi é apresentado aqui como um tipo de Cristo, aquele que atrai cansados e sobrecarregados. É isso que Cristo é para nós, esse refúgio. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Davi, ele está aqui nessa representação, sendo esse tipo de Cristo. Aqueles marginalizados foram até Davi, assim como os pecadores são chamados para ir até Jesus. Davi se torna chefe daqueles homens. Deus estava treinando Davi para reinar, mesmo antes dele subir no trono. E essa liderança de Davi, esse reinado de Davi, começou entre os rejeitados. Começou na exaltação de Davi no meio de uma humilhação. É aqui que ele passa por esse processo. Agora, nós precisamos de um refúgio, porque sofremos ou causamos sofrimento. Precisamos de um refúgio porque nós somos pecadores e precisamos de um refúgio porque nós temos adversários. E não perca a ideia desse momento, porque quando você olha para essa imagem, você encontra o homem se vendo no espelho, pelo menos algumas vezes. Muitas vezes, os adversários, ou principal adversário que se levanta, somos nós mesmos. É a nossa teimosia, é a nossa pirraça, é o jeito que nós levamos as coisas. Mesmo que Deus tenha nos ensinado, nos mostrado, algumas vezes os ataques que você vem sofrendo vêm de todos os lados. Porque além da dor pessoal, muitas vezes você ainda sofre com a falta de apoio. Você ainda sofre com os equívocos, com os julgamentos alheios, com gente que nunca passou tempo suficiente com você, mas foi lá e fez um monte de ideias a seu respeito. Isso, o nome disso, né? A gente usa isso para outras coisas, mas o nome disso é preconceito. Você nunca sentou suficientemente para comer com a pessoa, como diz a Bíblia, 1 quilo de sal, né? Mas você faz ou tem preconceito sobre os outros, até conversa sobre o outro, até define o outro, mas nunca passou tempo suficiente. Há pessoas que nunca conversaram com você durante pelo menos 1 hora, te conhecem há anos, mas foram conversas curtíssimas. Ele nunca conversou com você, ele não conhece sua história. Então, nós temos adversários. Adversários que surgem até dentro de nós. Agora, veja bem os versos 3 e 4. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Não perca a importância do final desse versículo. Porque Davi, em meio ao sofrimento, à perseguição, juntando com um bando de improváveis sob sua responsabilidade, ele quer saber a direção de Deus para a vida dele. Ele quer entender o que Deus quer. Agora, não são poucos os que se perdem quando estão em aperto, que abandonam a direção de Deus, que se refugiam em outras diretrizes, em outras recomendações, em outros conselhos distantes e até mesmo contrários à palavra de Deus. Mas aqui, Davi teve humildade suficiente para reconhecer: eu preciso saber o que Deus vai fazer de mim.
Eu quero saber de Deus. Muitas pessoas passam por cavernas e momentos difíceis, mas não aprendem nada com isso. Eles entram lá truncado e saem truncado. Entra bobo e sai mais bobo. Entra teimoso e sai mais teimoso. Passa por uma crise terrível e ele entra ali em crise e sai em crise. Porque ele não consegue ter um coração pronto para perceber o que Deus espera dele. Davi fez daquela caverna de Adulão um campo de treinamento para o futuro. Ele se abriu para ouvir, para depender, para crescer com Deus. Davi nos ensina que nós devemos ser ensináveis no meio da dor. Ter o coração pronto, mesmo diante das adversidades que surgem. Outra lição que nós vemos aqui nesses versos é a honra aos pais. Porque quando a família de Davi chega, ouve o que está acontecendo com ele, chega no verso 1, não perca o dado histórico. Toda vez que um rei perseguia uma pessoa em especial, ele matava toda a descendência daquela pessoa. Então eles também vão para serem protegidos, para estarem ao lado dele, mas também para receberem um apoio, a proteção. Isso fica claro no verso 3 e 4. A honra que ele dá aqui aos pais, mesmo no meio do sofrimento. Quantas vezes algumas pessoas, quando eles estão passando por sofrimento, eles abrem mão dos seus compromissos. Eles desonram a Deus, desonram a família. Agora Davi não, mesmo em aperto, ele se preocupa com os pais e ele então envia para Moabe, para proteção. Mas por que Moabe? Essa é a pergunta. Lembre-se que a bisavó de Davi, Ruth, era moabita, aquela que se casou com Boaz. O que certamente influenciou o pedido dele por proteção. Agora, não perca isso, os homens, né? Efeito ondulação. Olha como que a providência divina entrelaça gerações. Lá na frente, Davi precisou proteger os pais, e ele foi pedir ajuda aos moabitas, e a bisavó dele era moabita. É Deus entrelaçando a história. Por fim, olha o verso 5. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro. Meus irmãos, que palavra, hein? Davi está fugindo. Davi está no estado que nós lemos aqui nos Salmos, nos 3 Salmos. E o que ele ouve do profeta é o seguinte: não fique neste lugar seguro. Sai desse lugar cômodo, tranquilo. Não fique acomodado. Esse profeta aqui, ele não foi tão falado, ou não é tão falado na Bíblia, mas você vai se lembrar, 1 Crônicas 29 diz que ele, Natã e Samuel escreveram a história do rei Davi. E lá na frente, quando você vai para 2 Samuel 24:11, você talvez se lembre da situação, mas não dele. Ele é o profeta que dá aquela sentença para Davi quando ele faz um recenseamento do povo. É ele que dá a palavra dizendo: o que o senhor quer? O senhor quer que venha uma tragédia sobre a nação, uma praga? Você quer cair na mão dos inimigos ou na mão de Deus? É esse mesmo profeta. Então, o que nós vemos aqui nesse tempo onde Davi está passando por sofrimento? Nós temos a presença da palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus não pode faltar nos tempos escuros da vida. A palavra de Deus não pode ser deixada de lado. A palavra de Deus, ela para Davi saia desse lugar seguro, saia dessa caverna. A caverna foi só uma cena, só um estágio da vida de Davi, não foi o destino final. Quantas vezes você entra num processo difícil na vida, uma situação complicada, uma tragédia pessoal, e você parece que faz daquilo o cenário inteiro. Aquilo se torna tudo na sua vida. E essa palavra, ela serve para nós hoje. Entrou na caverna, olha que palavra que o profeta deu para Davi: sai desse lugar seguro. Vai para Judá, e Judá era o lugar onde Saul estava o perseguindo. Em todo Israel. E se você olhar, a Bíblia nos diz que Davi obedeceu.
E depois da obediência de Davi começa uma perseguição desenfreada. Toda vez que Saul ouve que Davi está em algum lugar, ele junta o exército e vai atrás. Tem uma situação onde Davi está de um lado do monte, Saul está do outro. Saul corre para cá, Davi corre para lá, e eles ficam ali, um correndo do outro, o tempo todo. Nós podemos olhar que a caverna foi só um período. Deus falou, saia desse lugar seguro. Isso foi só um tempo. Como nós podemos pensar e concluir e trazer algumas aplicações para a nossa vida? Primeiro, cavernas são lugares de refúgio em meio a crises. Assim que você passa por esse momento, você deveria sair dali. Você deveria se abrir para a vida. Se colocar em prontidão. Davi fugia da perseguição de Saul, completamente sozinho, sem apoio, ferido, traição, perseguição, pressão. A caverna foi seu abrigo físico, seu abrigo emocional, mas não foi o lugar final da vida de Davi. Agora, a gente não pode deixar de fazer um paralelo com Elias, porque Elias também fugiu, não de Saul, mas de Jezabel. Ele fugiu por causa do peso da missão profética dele. Ele entrou também numa caverna. Quando ele foi na direção dessa caverna, ele fez um pedido: basta, Senhor, tira a minha vida. Ele não queria mais viver. Os dois buscaram a caverna para se esconder. Os dois buscaram a caverna para descansar. Os dois buscaram a caverna para processar a dor. A caverna, ela revela a humanidade dos nossos heróis da fé. A humanidade desses homens, eles se mostraram frágeis, cansados, à beira do colapso. Elias, diz Tiago, capítulo 5, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. A segunda aplicação é que cavernas são símbolos de saúde emocional abalada. Quando você vai para esse lugar, não tenha dúvida que você está passando momentos de aflição, e Davi estava rodeado por aflições internas e externas. Isso fica claro quando você lê os textos, ou os salmos que ele escreveu. Elias experimentava o esgotamento espiritual, a depressão, o isolamento, sentia-se o último dos profetas, sem esperança. Então a caverna é um símbolo de uma alma em crise. Toda vez que você entra nesse poço, ou nesse fundo de poço, chega no fim dessa linha, é assim que você se sente mesmo, soterrado. Até a fé parece que sumiu. Elas são símbolos dessa saúde emocional abalada. Cavernas também são lugares onde Deus transforma. E Ele transforma o reencontro de cada um de nós com a missão que nós temos. Veja com Davi. Deus envia pessoas, primeiramente sua família, mas ele envia pessoas que se ajuntaram a ele, todos os homens que se achavam em aperto. A caverna de Adulão vira um embrião do reino. É algo fantástico. A caverna, Deus começa ali a restaurar o chamado de Davi como rei. Elias, Deus se revela a ele na caverna com ternura. Não no vento, não no fogo, não no terremoto, diz o texto, um sussurro suave. E ali Deus restaura a visão e a missão de Elias, de modo que ele volta, ele unge a Azael, ele unge a Jeú, e ele passa o bastão para Eliseu. Ele não para, ele continua nessa batalha. Por fim, a caverna é espaço de comunhão e preparo. Quando você está nesse momento de dor, por favor, não fique sozinho. Abra-se para a realidade. Davi, ele não sai da caverna sozinho. Ele forma ali uma comunidade de quebrantados. Elias sai com a promessa de que tem mais 7.000 fiéis e de que ele não está só. Então, ali na caverna, Elias e Davi nutriu esperança, se reconectou com a verdade. Eles entenderam o processo daquilo que Deus queria. Agora veja bem, Deus, Ele também está presente em nossas cavernas. Davi lá na caverna, ele é um símbolo de busca de um refúgio. Só que
Assim como Davi, ele encontrou uma caverna para se esconder, um lugar de refúgio, um lugar de transformação, nós precisamos também, irmãos, nos refugiar em alguém que é maior que Davi, que é maior do que a caverna de Adulão, como ele mesmo fez. Davi se refugiou em Cristo Jesus, no eterno Deus. A Davi se ajuntou os endividados, os aflitos, os amargurados de espírito, mas Jesus também chama: vinde. Você está cansado, está sobrecarregado? Vinde a mim. Todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele é a nossa rocha, ele é o nosso redentor. Jesus é aquele, irmãos, que desceu à caverna mais escura. Ele foi para a sepultura, mas ele foi vitorioso para nos dar vida e esperança. Então, quando tudo, absolutamente tudo, desmoronar na sua vida, olhe para Jesus. Mas não só para o exemplo dele, olhe ele como seu redentor, seu salvador, seu Senhor. Está passando um tempo difícil? Não se esqueça, o Senhor Jesus Cristo é capaz de nos tirar dos maiores problemas que nós estamos vivendo, das cavernas mais escuras, dos momentos mais sombrios da vida, porque Ele é o nosso Salvador.